Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de disparo em ventilação mecânica básica. Agora eu quero conversar com você a respeito dos tipos de ciclagem. Ciclagem é uma outra fase importante do ciclo respiratório quando o paciente está sendo ventilado mecanicamente e a gente vai entender agora então quais são esses tipos de ciclagem. Vamos lá? Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal a gente conversa bastante a respeito de fisioterapia neonatal, fisiologia, ventilação mecânica. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Mas vamos então ao tema do nosso vídeo, que é a ciclagem, os tipos de ciclagem. Pois bem, vamos primeiro entender o que é a ciclagem, né? Qual que é a importância da gente saber os seus tipos. Quando a gente está em respiração espontânea, em ventilação espontânea, quem determina o início e o final da nossa inspiração e expiração é a contração e relaxamento dos nossos músculos respiratórios, principalmente do diafragma, o principal músculo inspiratório. Então, o diafragma contraiu, iniciou a inspiração, diafragma relaxou, a expiração acontece de forma passiva se ela estiver sendo feita de forma tranquila, não estiver forçada. Se estiver forçada, daí a gente tem a atuação de alguns músculos respiratórios, tem vídeo aqui no canal também sobre isso. Mas, então, o que eu quero te dizer aqui é que na respiração espontânea, é a contração e relaxamento dos músculos respiratórios que vai determinar que a inspiração deve iniciar ou que a expiração deve se iniciar. Agora, quando o paciente está em ventilação mecânica, nem sempre ele vai conseguir avisar o ventilador que ele está querendo inspirar ou está querendo expirar. Na verdade, se ele estiver sedado, curarizado, né, estiver usando bloqueador neuromuscular, ele não vai ter essa contração e mesmo que ele tenha essa contração, muitas vezes a gente precisa oferecer essa assistência, por isso que ele está em ventilação mecânica, ajudando ele a fazer a ins e a expiração. Então, o ventilador mecânico, ele precisa entender quando ele deve fazer cada uma dessas fases. A gente já conversou nos vídeos anteriores que quando o ventilador precisa identificar que o paciente quer inspirar, ou se ele não fizer esforço, que o ventilador saiba que é o momento dele abrir a válvula de fluxo e mandar uma inspiração para o nosso paciente, essa fase é chamada de disparo. Agora, a ciclagem nada mais é do que quando que essa inspiração vai começar. Então, o ventilador disparou, abriu a válvula de fluxo, começou a inspiração para o meu paciente, até quando essa inspiração acontece? Esse até quando é o que a gente chama de mecanismo de ciclagem. Então, quando a ciclagem acontecer, o ventilador vai entender que ele deve parar a inspiração e iniciar a expiração. Então, ele vai fechar a válvula de fluxo e abrir a válvula exalatória para permitir a exalação, a expiração. Mais uma vez, aqui a expiração é passiva. Se tudo estiver ok, se a ventilação estiver bem ajustada, a expiração é para acontecer de forma passiva. O paciente não vai fazer nenhum esforço. Vai abrir a válvula exalatória e o ar, então, vai sair, permitindo a expiração. Até quando que esse ar vai sair? Até atingir o mecanismo de disparo, que isso foi tema de vídeo anterior. Mas o que eu quero conversar aqui hoje é sobre essa ciclagem. Então, ciclagem nada mais é do que o que está avisando o ventilador que ele pode parar a inspiração e iniciar a expiração. Falando de outra maneira, é o que está avisando o ventilador que ele deve fechar a válvula de fluxo e abrir a válvula exalatória, tá certo? Quais são as formas de ciclagem quando a gente pensa em ventilação mecânica básica? A gente tem praticamente 4 formas de ciclagem. A primeira é a ciclagem à pressão, que a gente utilizava antigamente quando a gente usava o Bird Mark 7. A gente não, né? Porque eu nem cheguei a usar o Bird Mark 7 para fins de ventilação do paciente. Mas o Bird Mark 7, sem nenhum conflito de interesse aqui, só para explicar para vocês essa forma de ciclagem, ele utilizava essa ciclagem à pressão. Isso significa que, quando atingisse a pressão que foi ajustada, o ventilador parava a inspiração e iniciava a expiração. O que ia avisar o ventilador é, entregou aquela pressão programada, então pode ciclar e iniciar a expiração. Qual que era o grande problema disso? A gente não tinha ajuste de nenhuma outra variável. Agora,
quando a gente faz, por exemplo, uma ciclagem a tempo, a gente consegue sim ter o ajuste da pressão, a gente consegue limitar a pressão, porém a ciclagem vai acontecer a tempo. Isso significa que se eu coloquei, por exemplo, um tempo inspiratório de 1 segundo, isso significa que após o disparo, a válvula de fluxo vai ficar aberta por 1 segundo, a inspiração vai ter 1 segundo. Atingiu esse tempo, a exalação vai acontecer, a expiração vai acontecer. Então, o mecanismo de ciclagem nesse caso foi o tempo. Mesmo que eu tenha um ajuste da pressão, como acontece na modalidade PCV, a gente consegue ajustar o limite de pressão, mas a ciclagem aconteceu a tempo. Se eu coloquei um tempo inspiratório de 1 segundo, depois de 1 segundo, a válvula inspiratória, a válvula de fluxo se fecha, a válvula exalatória se abre. Se eu coloquei um tempo inspiratório, como a gente faz muito na NEL, de 0,3, por exemplo, depois de 0,3 segundos, essa válvula de fluxo se fecha, acontece a ciclagem, a exalação acontece. Tudo bem? Então, já falamos sobre a ciclagem à pressão, que o ventilador vai entender que ele precisa começar a expiração quando atingir a pressão que foi ajustada. Ciclagem a tempo, que o ventilador vai entender que ele precisa expirar, que ele precisa abrir a válvula exalatória quando atingir o tempo que foi ajustado, o tempo inspiratório. A gente tem também a ciclagem a volume. O que significa ciclagem a volume? O ventilador vai abrir a válvula exalatória, ou seja, vai ciclar quando atingir o volume que foi pré-determinado. Então, pensa num adulto que eu coloquei um volume corrente de 300 ml, esse volume corrente, quando chegar em 300 ml, for entregue 300 ml, daí então o ventilador vai entender que ele pode fechar a válvula de fluxo e abrir a válvula exalatória, tá certo? Quando a gente faz a ciclagem a volume, a gente está fazendo a modalidade, de um modo geral, VCV, ventilação controlada a volume. Então, no VCV, eu faço uma ciclagem a volume, porque eu determinei o volume corrente e aí o ventilador vai ciclar quando atingir esse volume corrente que foi pré-determinado. Por fim, a última forma de ciclagem que a gente tem é a ciclagem a fluxo. A ciclagem a fluxo a gente usa basicamente na modalidade PSV, ventilação por pressão de suporte. O que significa essa ciclagem ser a fluxo? Quando atingiu uma queda do pico de fluxo que foi ajustado, daí então esse ventilador entende que o paciente está tentando expirar e vai abrir a válvula exalatória, permitir a expiração. Essa ciclagem a fluxo, a gente fala que é determinada pelo próprio paciente, porque é o esforço dele que vai demonstrar o pico de fluxo, que vai fazer chegar no pico de fluxo, e, consequentemente, a porcentagem de queda de fluxo que eu ajustei para acontecer a ciclagem vai fazer com que a ciclagem aconteça. Então, nessa forma de ciclagem e nessa modalidade PSV, a gente vai ajustar também a sensibilidade de ciclagem ou a porcentagem de ciclagem. O que significa isso? Se eu ajustei, por exemplo, uma porcentagem de ciclagem de 25%, isso significa que quando acontecer uma queda do pico atingir um pico de fluxo de 100, por exemplo, quando chegar em 25%, o ventilador vai entender que o paciente quer expirar e vai ciclar. Agora, se eu aumentei a minha porcentagem de ciclagem, passei para 75%, por exemplo, os ventiladores mais atuais, mais modernos, permitem esse ajuste, né? Antigamente era pré-determinado pelo ventilador, agora a gente consegue fazer esse ajuste. Se eu coloquei em 75%, por exemplo, isso significa que quando atingiu 75% daquele pico de fluxo, o ventilador vai ciclar. Então, quanto maior for a porcentagem de ciclagem, menor vai ser o tempo inspiratório que o paciente está fazendo. De forma indireta, a gente consegue ajustar o tempo inspiratório para diminuir as sincronias, diminuir algumas assincronias que o paciente pode ter com o ventilador, e a gente espera que o paciente esteja respirando espontaneamente, ele tem esforço respiratório. É claro que ele está recebendo ajuda do ventilador, mas a gente chama de ciclo espontâneo, né? Quando ele está em PSV, por exemplo, porque ele vai necessariamente disparar, então o disparo sempre vai acontecer a pressão ou a fluxo, e a ciclagem sendo a fluxo significa que o paciente fez um esforço, o ventilador identificou a queda do pico de fluxo para poder fazer a ciclagem, tudo bem? Então, retomando tudo isso que a gente falou, nós temos basicamente 4 tipos de ciclagem.
Ciclagem à pressão, que o ventilador vai abrir a válvula exalatória, permitir a expiração quando atingir a pressão que foi ajustada. Ciclagem a tempo, que isso vai acontecer quando atingir o tempo que foi pré-determinado, o tempo inspiratório. Ciclagem a volume, que vai acontecer quando atingir o volume corrente que foi ajustado. Ou ciclagem a fluxo, que vai acontecer quando atingir uma queda do pico de fluxo que o paciente fez, para poder entender que ele deve abrir a válvula exalatória. Tudo bem? É claro que em cada uma dessas formas de ciclagem a gente vai ter modalidades específicas, né? Aqui falei sobre a ciclagem a tempo, que leva a modalidade PCV, a ciclagem a volume, que leva a modalidade VCV, a ciclagem a fluxo, que geralmente é feito no PSV, mas a gente tem outras modalidades, inclusive de duplo controle, que podem ser feitos. Por exemplo, na modalidade VG, volume garantido, que a gente usa muito em NEO, a ciclagem acontece a tempo. E aí, então, a gente consegue fazer um duplo controle, tanto da pressão como do volume, de forma indireta, mas isso é tema para outro vídeo, tudo bem? Então, espero que você tenha compreendido essas formas de ciclagem. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!